A música na escola. Agora, oficialmente reincorporada ao ensino básico, a música passou a ser conteúdo obrigatório do componente curricular da educação básica, graças à Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. E apesar de não termos uma tradição de ensino musical como os europeus e norte-americanos, essa lei não foi a primeira ação nesse sentido no país. O Brasil possui registros que mostram que já nos tempos da colonização, os jesuítas ensinavam música às crianças e jovens. Era usada para catequizar e servia também como uma ferramenta de auxílio para o ensino da literatura e da matemática. Além disso, se ensinava a utilização de instrumentos de sopros e cordas. O primeiro registro do encontro da música com a educação no Brasil aconteceu entre 1658 e 1661, quando pela lei das aldeias indígenas foi ordenado o ensino de canto. Em meados do século XIX, a presença dos currículos escolares do ensino público brasileiro aconteceu pelo Decreto Federal número 331-A, de 17 de novembro de 1854. Entre 1887 e 1890, leis decretadas regulamentavam as práticas musicais nas escolas públicas e serviam como medidas que deveriam ser aplicadas em âmbito nacional. Mas foi durante a Segunda República, nas décadas de 1910 e 1920, que puderam ser notadas, no Brasil, as primeiras manifestações de um ensino organizado, ensino esse que se caracterizou como o canto orfeônico. Em 1930, as iniciativas de canto orfeônico de Villa-Lobos começavam a ser conhecidas em São Paulo, e em 1931, o projeto de educação musical foi adotado em território nacional. No mesmo ano, uma das apresentações mais conhecidas da época aconteceu no campo da Associação Atlética São Bento, com a reunião de 10.000 vozes de estudantes, operários e militares, o que Villa-Lobos definiu como a exortação cívica. Em 1932, essas apresentações foram repetidas na capital federal e o movimento de Villa-Lobos tornou-se o maior marco da história da educação musical em nosso país. A partir de 1936, Villa-Lobos criou o curso de Orientação e Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto Orfeônico. Tal iniciativa tinha como objetivo principal formar educadores para que fossem multiplicadores de suas práticas. O projeto de Villa-Lobos foi adotado oficialmente no ensino público brasileiro e em todo o território nacional durante as décadas de 1930, 1940 e 1950 e foi posteriormente substituído pela disciplina de Educação Musical, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. Já a formação superior em educação musical só foi criada em 1964 e em 1969 passou a ser chamada de Licenciatura em Música. Já em 1971, o presidente Médici sancionou a Lei de Diretrizes de Base e nela a educação musical foi banida definitivamente dos currículos escolares, sendo introduzida então a atividade de educação artística. A música, em sua esmagadora maioria, não fazia parte dos currículos escolares de educação artística, ficando restrita às atividades do contraturno e festividades escolares. Em 1974, surgiu a formação superior em educação artística, tornando o professor polivalente para o ensino de todas as artes. Porém, os professores ainda apresentavam grandes deficiências em sua formação. Afinal, a polivalência também teve que acontecer no ensino superior. Somente em 1996, após a ausência de quase 30 anos nos currículos, com a lei
Aprovada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, as artes voltam como componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Como suporte à lei, o Ministério da Educação e do Desporto lançou os Parâmetros Curriculares Nacional, os PCNs, na tentativa de servir como uma referência para a atuação de professores em sala de aula. Especificamente em música, o PCN dividiu o conteúdo em comunicação e em expressão musical, interpretação, improvisação e composição, apreciação significativa em música, escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical e, por fim, a música como produto cultural histórico, música e sons do mundo. Em 2006, com a criação do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música, formado por 86 entidades do setor, foi elaborado um manifesto que solicitou às autoridades a implantação gradual do ensino da música nas escolas brasileiras. Baseada neste documento, a senadora Rosiana Sarney elaborou e encaminhou o projeto de lei número 330, em que classifica como ambíguo o texto da LDB número 5.692, que, segundo ela, há ausência do ensino da música nas escolas. 2 anos após, em maio de 2008, um novo projeto ressaltando a importância da música na educação ganhou destaque. Desta vez, o relator foi o deputado Frank Aguiar, que defendia a música como instrumento de relevância no desenvolvimento global das crianças, jovens e adultos. E, em agosto daquele mesmo ano, o projeto de lei foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando origem à Lei número 11.769, que tornou a música componente curricular obrigatório na educação básica.